E aí galera, meu nome é Pedro e a gente vai conversar agora um pouquinho sobre resistores variáveis, que são os famosos potenciômetros, tá? Aqui eu coloquei quatro exemplos dos potenciômetros do tipo mais simples que a gente acha. Então aqui a gente tem o mais comum de todos, que a gente vai ver, que é esse que tem esse eixo aqui, certo? E três pinos embaixo. É o mais comum, inclusive vocês devem receber desse no kit de eletrônica de vocês. Esse aqui eu chamo de trem pot também, que é um potenciômetro normal, igual a esse. A diferença é que ele é menorzinho, ele é bem pequeno, e para você girar ele, você mexe nessa partezinha branca. Então você pode vir aqui com a unha, ou com qualquer coisa afiada, uma chave de fenda, algo assim, e girar ele. Esse aqui é um potenciômetro, vocês podem ver que não é rotatório, né? A gente não gira ele. Ele é linear, então a movimentação dele é linear, então a gente puxa esse cara para um lado e para o outro e a gente consegue escolher a resistência. E esse aqui é também outro tipo de trem-pot também que a gente chama, que também tem três pinos, todos eles têm três pinos, tá? A gente vai ver já já. Mas esse aqui também é com uma chave de fenda ou com um objeto afiado, você vem aqui e gira esse cara. A vantagem desse aqui é que geralmente ele tem multivoltas, então você consegue fazer um ajuste muito fino, mas todos têm o mesmo princípio. Bom, como é que a gente representa um potenciômetro num circuito? O símbolo dele é esse aqui, tá? Um desses dois. É o símbolo de resistor normal, só que com uma setinha no meio, que indica exatamente o wiper, que é o braço que você tira a resistência. Então vocês podem ver que ele tem o pino 1, que entra a resistência. No pino 3 tem a saída, ou também não tem polaridade, pode ser entrada e saída, não muda. E aqui a gente tem o wiper, que é o pino do meio. Aqui é a mesma coisa. Então notem que entre o pino 1 e o 3 a gente tem uma resistência fixa, tá? Nesse caso aqui a gente tem uma resistência fixa. Aqui então entre esse pino e esse pino a gente tem uma resistência fixa. Mas entre esse pino e esse pino, essa resistência pode variar porque essa seta vai mudando para um lado e para o outro. E a mesma coisa acontece entre o 2 e o 3. Aí, como essa seta vai se mexendo para um lado e para o outro, a resistência entre esses pinos vai mudar. Bom, como é que ele funciona? Aqui está uma foto, um desenho da parte interna de um potenciômetro. A gente consegue ver aqui nossos pinos 1, 2 e 3 aqui na foto. Então, 1, 2 e 3, aqui a gente tem o A, W, B, é 1, 2, 3 também. Então, vocês podem ver que entre o A e o B, a gente tem um resistor, certo? Isso aqui é o resistor fixo, de valor fixo. Mas aqui, fixado, nesse caso, a gente está vendo esse cara aqui, ó, fixado no eixo, a gente tem um braço aqui, ó, que gira. Então, de acordo com o ângulo que a gente fizer aqui, a gente consegue mudar a resistência. Porque, preste atenção, nesse caso, a resistência entre esses dois pinos não é esse cara todo, é só essa parte aqui, ó. Então, deixa eu pegar a caneta aqui, ó. Vocês podem ver que nesse caso, a resistência entre os pinos 1 e 2, a corrente só precisa fazer esse caminho. Então ela não percorre a resistência inteira e a gente não tem a, a resistência do potenciômetro inteira, esses dois pontos. Mesma coisa com o B. Então vocês podem ver aqui que a resistência entre o B e o W, ou seja, entre o pino 2 e o 3, é esse caminho aqui. Então vocês podem ver que a resistência entre A e B, entre A e W, é diferente da resistência entre B e W, que é diferente da resistência entre A e B. Nesse caso, tá? Por exemplo, se esse cara estivesse bem aqui no meio, a resistência entre A e W e B e W seriam iguais. Mas isso aí muda da gente ajustar o potenciômetro. Bom, aqui é um caso de utilização do potenciômetro, tá? É, a gente tem aqui uma utilização para divisor de tensão, que é o seguinte: como a gente consegue variar a resistência entre esse ponto? Por que peraí, como mudar? Porque ele tá verde, fica ruim de ver. Como a gente consegue mudar a resistência entre esse ponto, ou então entre esse ponto e o ponto 2 de novo, a gente consegue fazer esse circuito aqui ser equivalente a esse cara aqui. Então, são circuitos equivalentes, só que a vantagem é que nesse cara aqui a gente tem dois valores fixos de resistores. A gente tem um valor resistor R1 e aqui a gente tem o valor de resistor R2. Aqui a gente consegue alterar esses valores com o circuito rodando, com o circuito ligado. Exatamente só porque a gente consegue mexer no potenciômetro enquanto o circuito está funcionando. Então, esses dois circuitos são equivalentes.
E aqui a gente tem uma conexão a reostato, que é quando a gente quer usar o potenciômetro como uma resistência, só uma resistência, mas que a gente possa variar. Então, suponho que eu tenho em algum lugar, por exemplo, um amp-op, um amplificador operacional, que vocês estão vendo na matéria. Eu preciso mudar o ganho dele. Então, o potenciômetro é uma boa escolha, porque você consegue, no circuito mesmo, alterar o valor da resistência. Essa conexão reostato, o que acontece? Nesse caso aqui, ó, vocês podem ver que o pino 3 não está conectado. Então, a única resistência que tem aqui é entre o pino 1 e o 2. E como a gente viu nessa foto aqui, a resistência entre o pino 1 e o 2, a gente consegue variar girando esse potenciômetro. Então, a ideia é essa. No caso, a gente não usa um dos pinos, tá? Nesse caso, a gente não usa um dos pinos, no caso, aqui eu não estou usando o pino 3. Porém, se vocês podem ver aqui, ó, também esses dois circuitos são equivalentes. O que eu fiz aqui é para não deixar o pino 3 solto, eu dei um curto nele aqui, tá? O que que isso vai fazer? Não altera o circuito, é a mesma coisa. A diferença é que o pino 3 não vai ficar solto, não vai ficar pendurado. Mas o comportamento é o mesmo, porque o que acontece? Como entre esse cara tem um curto, é como se eu tivesse, ó, um resistor 1, certo? Um resistor 2 lá dentro do potenciômetro, só que o resistor 2 aqui, ele está em curto. Então a resistência 2, ela sai fora. Então não muda essa conexão aqui e é boa prática fazer, porque ela não deixa o pino 3, um pino do potenciômetro sem conexão.